direto do Parque de Exposições Fernando Costa, na 91ª Exposebu. Vamos passar para vocês hoje ao vivo uma live onde a gente vai contar os 5 principais segredos da fertilização in vitro. Hoje nós estamos aqui com o Arthur, meu sucessor. Primeira vez que ele participa da feira como todo, primeiro dia que a gente está na feira. Eu queria primeiro perguntar, e aí, Arthur, o que você está achando da feira? Hoje o dia todo aí trabalhando, conversando com o pessoal, o que você achou da exposição? Eu achei a exposição muito legal, os animais na pista, que a exposição é o recorde de animais na pista, essa oportunidade de conhecer devagarinho vai aprendendo a função e vai aprendendo como lidar, né, com os animais, com os donos dos animais e tal. Obrigado aí pela participação. Então, começando aqui a falar os 5 principais segredos. Em primeiro lugar, o grande gargalo é a seleção, é um passo anterior à fertilização do ovo, que se não for bem feita, ela não vai te dar o resultado adequado. Então, se você não fizer um programa de seleção das suas doadoras para ver quem que realmente vale a pena ser uma doadora ou não, o seu programa começará a fluir, pode ter certeza. Hoje em dia tem N programas de seleção. Por exemplo, você tem seleção nos animais de gado de leite, você tem a seleção no lugar de corte, né? Então você pega lá a ANCT, que foi o primeiro a trabalhar com seleção de Nelore no Brasil, com BEPs, né, com fechamento de BEPs. Você tem o PMGZ aqui na BCZ, você tem o programa Qualitas do SEIP, você tem o programa do PMGZ, da BCZ, então N programas que a gente consegue ter a seleção e saber em qual local da curva normal, né, da curva de Gauss, aquele seu animal está, seja a curva normal do seu rebanho, seja a curva do rebanho nacional. Então o programa de seleção ele é de suma importância, senão a gente não consegue realmente saber quem são os melhores animais, porque a ideia é dentro da curva de Gauss você pegar os animais melhores avaliados e transferir embrião dos animais de pior avaliação, isso dentro de um rebanho comercial, por exemplo, de Nelore ou por exemplo de Girolamo. Tudo isso é de suma importância para você iniciar um programa de fertilização in vitro. E hoje a gente tem uma ferramenta muito importante da seleção chamada genoma. Então o genoma a gente consegue, através do exame de sangue, a gente vê o DNA do seu animal e ver se aquele animal tem as características adequadas que você quer dentro da raça ou que a raça necessita de melhorar naquele quesito. Então, a seleção da doadora, primeiro quesito para o sucesso da filha. Segundo quesito, a doadora em si. Então, a sua doadora, ela está, como que está a ambiência dela? Ela está vivendo um ambiente bom, a nutrição dela está adequada, a nutrição de pasto, a nutrição do coxo, o bem-estar, ela está num pasto sombreado, ou no coxo, num ambiente fechado, bem ventilado, né, que não tem mofo, que não tem fechamento. Então, tudo isso a gente tem que ver dentro da fazenda de doadora. Como que está, por exemplo, a parte sanitária, de controle sanitário? Ela tem vacinas reprodutivas, ela tem os exames todos em dia, né? Como que está essa parte dela? Esse animal está num estresse de exposição, nós temos aqui na Exposebu mais de 3.000 animais aqui dentro. Como que está uma doadora hoje para aspirar aqui? Com certeza não vai estar bem, vocês estão ouvindo o som no fundo. Imagina um animal com estresse desse praticamente 24 horas por dia, a semana inteira. Não é fácil, não é simples. Então, o que a gente... Deixa eu ajeitar aqui, peraí, só um minuto. Pega esse. Só um minuto aqui. Pronto, desculpa. Então, pessoal, a gente tem que a doadora verificar como que está a doadora, as condições dela, ela está em lactação, ela não está em lactação, né? A gente vê aí animais lactentes produzem menos oócitos do que animais não lactentes. Animais em plena fase reprodutiva dão mais oócitos do que bezerras ou do que vacas de muita idade, vacas de 12, 15, 18 anos. Então, qual fase que ela está?
ela é uma primípara, ela é uma nulípara, ela é uma multípara. Então tudo isso interfere, né, na produção de ósseo, consequentemente nos embriões, para vocês diluírem os custos dessa doadora ao longo do processo, né? Além da doadora, né, que faz parte desse item, mas também o sêmen que você vai usar, né? O sêmen varia muito. A gente tem sêmen aí que a gente vê nos clientes usando 7% de produção, de conversão de ósseo do embrião, e você tem sêmen partidas de alguns todos com 80% de conversão. Vocês veem que mudam muito. Então, esse quesito aí, doadora, ambiência, bem-estar, né, isso influi demais no programa, né, de fertilização in vitro. Pode ter certeza que isso, né, faz toda a diferença. O terceiro item, quais serão as empresas que você contratará para aspirar os óvulos da sua doadora e qual laboratório de FIV vai cultivar esses embriões? Então, esse veterinário, por exemplo, que vai aspirar, qual é a experiência dele? Quanto tempo de aspiração ele tem? Ele consegue recuperar bastante o óvulo de cada ovário, de cada animal? Esses óvulos vêm com cobertura celular ou vem muito óvulo desnudo? Os equipamentos deles estão bem calibrados? A bomba de sucção está bem calibrada ou está puxando muito óvulo desnudo? Como que está essa relação? Ele tem a probe adequada, por exemplo, para aspirar uma novilha ou não? Então, esse aspirador é de suma importância. Quais são os meios que ele está utilizando para aspirar essa doadora? Qual o tempo entre a primeira vaca aspirada até a última vaca aspirada e ele levar esses ossos até o laboratório, chegar esses ossos bem, chegar lá no laboratório? Então, tudo isso influi no resultado da tua FIV, né? E dentro desse quesito, qual o laboratório, né, que você está fazendo a FIV? Então, qual o meio que ele usa? Ele usa soro fetal bovino, ele não usa? Como é que é o controle de fluxo laminar? Como é que é o controle dentro das estufas de CO2, de pressão, de temperatura, né? Então, isso precisa ser muito metódico. O laboratório de FIV precisa ter pessoas lá dentro muito metódicas. E isso realmente vai dar o resultado, né? Senão não dá resultado. Isso aí realmente tem uma diferença muito grande, né? A gente tem resultados de laboratório que vão de 20% a 60% de média, né? Então, quer dizer, qual laboratório você está trabalhando? Você tem já experiência, você tem os números desse laboratório? Como é que eles são de embrião DT, de embrião congelado? Como que eles são de embrião a fresco? Isso faz toda a diferença, né? Que tecnologia que eles usam, que meio que eles usam e tudo. Então, tudo isso, né, é de suma importância e eu considero, né, que sejam os grandes gargalos da FIV. Outra questão, né, o quarto item, vamos dizer assim, dos gargalos da FIV, né, talvez o maior deles, né, a receptora de embrião. É aquilo que a gente trabalha dentro da Minerem. A Minerem trabalha aí há 26 anos, transferindo embrião, utilizando receptoras, e entregando essas nossas receptoras prenhas de 90 dias, ou se o cliente quiser mais, a gente consegue segurar mais tempo de gestação, entregando no Brasil inteiro. Já entregamos receptoras para fora do Brasil, já fizemos um projeto de 700 receptoras entregues para a Venezuela, né, há um bom tempo atrás. Então, como que é esse preparo, como é esse controle da receptora, né? A receptora e sempre será o principal gargalo. Então você tem, por exemplo, os custos das receptoras. Às vezes as pessoas, a receptora é o lugar mais caro da FIV, é onde a gente gasta o maior volume de dinheiro. Peraí, será que você está gastando certo? Será que fazer receptor na sua casa é o que gera resultado? Você precisa ter 3 receptores para ter uma cliente. A gente vê clientes nossos, a gente até tem uma planilha onde o cliente faz a conta de quanto fica receptor na sua casa, e aí ele vai ver que na casa dele, hoje, com a arroba que está hoje, fica em torno de 6,2 arrobas mais caras na casa dele do que fazer uma central, né? Então a receptora, por exemplo, ela é uma novilha ou ela é uma vaca, né? A novilha tem um índice de prenhez maior e um índice de aborto menor. Os números que a gente tem dentro da central são mais de 210 mil embriões transferidos na Minerem e em 26 anos de trabalho, hoje com um banco de 7 mil receptores. Então, essa novilha, qual a alimentação dela? É balanceada? Qual que é o sal mineral utilizado? É um ótimo sal mineral? É um sal mineral que contempla a fase reprodutiva desse animal? Como que é?
Então, tudo isso a gente tem que estar atentos, né, para que não aconteça um problema dentro do seu processo de fibra. Então, o receptor, olha para você ver como é que a gente mede tudo, que legal. O corpo lúteo, né, o corpo lúteo do lado direito dá mais para eles do que um corpo lúteo do lado esquerdo. Olha que doido, a gente tem esse número, porque tem 210 mil transferências, a gente mede tudo. Né? Por exemplo, o cio natural, né, que a gente é a única central a trabalhar dessa maneira com o cio natural no Brasil. A gente tem um resultado que foi publicado na SBPE, que eu apresentei esse trabalho, de 10,45% a mais de preenches no cio natural do que no protocolo de sincronização. E o índice de aborto é 40% menor. Então a gente tem uma média de aborto no protocolo de 10% e no cio natural um índice de aborto de 6% ao longo do ano. Então realmente é uma diferença muito grande o cio natural. Tudo isso dentro do capítulo de receptor. Como é que é o controle sanitário? No nosso caso são 3 exames de brucelose, 3 exames de tuberculose, 3 vacinas de BR, de BDD, leptospira, carbúnculo, raiva. A gente faz uso de vermectina no rebanho como um todo, a cada 3 meses. A gente faz uso de streptomicina, né? Fomos a primeira central a trabalhar com antibiótico terapia preventiva contra a leptospirose, né, no Brasil, né, talvez no mundo, porque no mundo não tinha, né, não tem até hoje um trabalho como o nosso aqui na Minerva. Então, tudo isso para controlar aborto, tudo isso para dar um índice de prenhez maior e o cliente nosso receber a receptora já sexada, já prenha, já redondinha, para adaptar nas condições dele, parir nas condições dele, desmamar nas condições, né, do cliente. Então, receptor, né, como o quarto maior gargalo da fertilização. E por último, não menos importante, o controle de tudo isso. Porque o que adianta você ter uma doadora boa, fez a seleção, arrumou prestadores de serviço ótimos, aspirador, laboratório de fio, central de receptora, mas se você não tiver o controle disso. Então a gente vê empresas seríssimas, fazendo fibra, mas no final elas não conseguiram gerir tudo isso. Então você tem que controlar desde a seleção da doadora, a aspiração, a fertilização, qual sêmen você vai usar, qual a partida do sêmen a usar, o que converteu de ovócito em embrião, aqueles embriões, o que deram de prenhez na central de receptor, o que virou de aborto até os 60 dias, o que virou de aborto até os 90 dias, o que virou de aborto até o parto, o volume de natimorto, aqueles bezerros se pariram bem, né, nasceram bem aqueles bezerros, as receptoras amamentaram bem, como que foi a desmama desses bezerros, porque o grande número da FIV, gente, é número de bezerros bem desmamados em relação aos zoócitos aspirados daquela doadora. Então é essa conversão que a gente tem que fazer. Então aquela doadora está acostumada a dar X zoócitos, que viram tantos embriões, que vão virar tantas prenhes, que vão virar tantos bezerros desmamados lá na frente. Então esse é o grande número e que muitos dos criadores não levantam. E esse é o resultado final. Então como que está esse número na sua fazenda? Procure levantar, procure identificar isso aí, porque faz toda a diferença na sua criação. Então como que é o controle? Como é que é a parte sanitária da sua fazenda? Quanto tempo ficam seus animais sem fazer exame, sem fazer um controle, sem fazer uma vacina? Como é que está o controle nutricional de tudo isso? Tem agrônomos estruturando o seu solo, coordenando a produção de comida, tem veterinários controlando toda essa parte sanitária, reprodutiva, clínica, né, dos seus animais. Como que está toda essa parte? Então, isso faz toda a diferença, a gestão de todo o processo. Como que está a gestão das pessoas dentro do seu time, né? Nós acabamos de publicar agora o 5º capítulo, né, sobre time vencedor dentro da Minerva. Acompanhem lá, dê um cheguinho no YouTube lá e busquem lá Minerva, o 5º capítulo, vocês vão ver o que é gestão de pessoas. Isso faz uma diferença enorme, gigantesca no resultado final, porque são as pessoas que te trazem o resultado. 10% é genialidade, é ideação, é você pensar diferente, legal, mas 90% é ação. São as pessoas lá, né, no campo de batalha, tentando marcar o gol, tentando ir para cima, né, fazer o time jogar para frente e ganhar. Então isso faz toda a diferença no processo, gestão de pessoas. Né? E lembrem
que tinha aquela propaganda antiga da Pirelli, né? Velocidade não é nada sem controle. Não adianta você querer ter velocidade no seu melhoramento genético se você não tiver controle do melhoramento genético. O que adianta você tirar um mundo de embrião de uma doadora que não foi selecionado? Simplesmente ela deu muito ósseo. Isso não é programa de seleção. Programa de seleção é se ela realmente é um animal melhorador. Então tudo isso vocês têm que estar atentos, né, para não incorrerem em erros comuns que a gente vê. Então, em quinto lugar, a gestão de tudo isso. Então, assim a gente encerra, né, essa discussão, né, dos 5 principais gargalos, né, da fertilização in vitro. Com essa nossa experiência de 26 anos, né, a gente começou junto com a FIV, né, a primeira bezerra de FIV da América Latina nasceu lá em Jabuticabal, na Unesp, no Departamento de Reprodução, uma pesquisadora, Ieda Watanabe, e na época eu fazia graduação, acompanhei esse trabalho de perto, então a gente pode falar que iniciou junto, né, com a FIV no Brasil, e o Brasil foi o primeiro país a trabalhar com FIV no mundo, comercialmente, né? A gente tem um orgulho danado, né, de estar aí desde o início e podendo estar levantando todos esses números, mostrando para você, criador, os atalhos para que você não incorra em erros comumente que a gente viu aí ao longo desses 26 anos, certo? Então, aproveitando que a gente está em Uberaba, eu vou fazer uma filmagem agora dos animais em pistas. Vem cá, vamos chegar aqui, ó, para a gente encerrar esse evento aqui. Vamos ver os animais em pista aqui. Hoje está tendo o julgamento das raças Nelore e Julinho. Para a gente ver aqui os animais em pista. Pode filmar ali embaixo, ó. Os animais em pista, enfileirados ali para a classificação final. Está hoje tendo o julgamento de novilhas. Vocês ficam à vontade. E são animais aí diferenciados. Temos ali o Guzerá no centro da pista, né, fazendo a avaliação deles, e o gir ali do lado esquerdo. O gir ali é o gir padrão, né, não é o gir leiteiro, não, é o gir padrão. Então é isso, gente. Então eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam. Quem não pôde acompanhar, estava em compromisso alguma coisa, a gente vai disponibilizar isso aí depois para vocês. Vamos estar passando. Então era isso que eu queria falar. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Se precisar de alguma coisa, podem contar com a Mineirinha, podem contar conosco. A gente está nesse mundo para servir, para tentar fazer o melhor, e procurem os atalhos. Muita gente já errou até aqui. Vão direto ao ponto. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado bem melhor. Em nome da Você tem que apertar aqui.